Depois de anunciar 2 anos atrás que retiraria os seios para prevenir o câncer de mama, a atriz americana Angelina Jolie, de 39 anos, surpreende novamente ao divulgar que retirou desta vez os ovários e as trompas. Entenda o porquê disso tudo e escute a opinião de um especialista. Todos os tipos de câncer são provocados por uma mutação genética, mas em 10% dos casos, essa mutação ela vem de forma hereditária. E foi isso que aconteceu com a Angelina Jolie, né? E é isso que fez com que ela tomasse essas atitudes, primeiro de fazer uma dupla mastectomia, retirou os 2 seios e agora retirou as trompas e ovários. Eu vou conversar sobre isso com uma pessoa que entende muito bem do assunto, doutora Ana Carolina Leite. Ela é oncologista e especialista em oncogenética. Tudo bem, doutora? Boa noite. Tudo bom, Natália? Boa noite. Doutora, para começar, eu gostaria de uma opinião pessoal. Você concorda com essa atitude da Angelina Jolie? Concordo. A Angelina Jolie ela tem uma das síndromes hereditárias de câncer, que chama síndrome de câncer de mama e ovário hereditários. Essa síndrome está associada ao que ficou famoso, o gene BRCA, pode ser tanto BRCA1 quanto BRCA2. E as pessoas que nascem com essa mutação em um desses 2 genes, elas têm um risco aumentado de ter um grupo de tumores. Câncer de mama, câncer de ovário, câncer de pâncreas, melanoma e câncer de mama masculino também, além do câncer de próstata em homens. Então, quando a gente identifica uma família assim, a gente precisa tratar essa família de uma forma diferente da população geral, já que o risco de desenvolver tumores nesses pacientes é um risco muito maior do que o risco da população geral. E a retirada dos órgãos é realmente a melhor forma de prevenção? Para essa síndrome, a medida de maior impacto, a que consegue alterar a mortalidade, é exatamente a retirada dos ovários e das trompas. O ovário é um órgão muito difícil da gente rastrear, é diferente da mama, que a gente tem ferramentas como mamografia, ressonância das mamas. Então, para vigiar um câncer de ovário, a gente não dispõe de um exame eficiente mesmo. E aí, quando a gente descobre o tumor, geralmente ele está numa fase muito avançada, onde a cura é pouco provável. Então, quando a gente tira ovário e trompa, a gente reduz em até 90% o risco de desenvolver tumor nesses órgãos, fica um risco residual de 10% do peritônio e tem um benefício adicional na própria mama, porque você tira a produção hormonal, então reduz em torno de 45% o risco também de desenvolver câncer de mama. A retirada das mamas, aí sim, já é uma coisa opcional. Nem todo Inclusive, paciente... ela começou com as mamas, né? Você concorda com isso? A medida padrão é a retirada dos ovários entre os 35 e os 40 anos de idade. Eu imagino que esse retardo na retirada dos ovários da Angelina Jolie tenha sido para prolongar o máximo possível a idade fértil dela, mas de fato a nossa máxima tolerância é aos 40 anos, porque a partir daí a chance da gente já encontrar tumor na peça cirúrgica é muito grande. Então a gente não estaria mais prevenindo, a gente estaria tratando precocemente e aí o impacto não é tão grande. Acho que ela deve ter tirado as mamas inicialmente, porque é uma medida mais fácil, né? E aí prolongou o máximo possível a vida hormonal dela. A gente sabe que a partir do momento que os ovários são retirados, então há toda essa deficiência hormonal. Não há mais a produção de hormônio, e aí vem menopausa precoce, a questão da libido, enfim, até problema nos ossos, enfraquecimento dos ossos. E ela disse até numa entrevista que ela pesou muito bem tudo isso, né? Que inclusive está usando o dispositivo ultrauterino para compensar a questão hormonal, enfim, tudo tem que ser muito pensado. Então, todas as condutas que envolvem o aconselhamento genético, né, são muito conversadas com os pacientes, porque tem impacto mesmo em qualidade de vida e tem impacto psicossocial mesmo. Então, a gente discute todos os benefícios e todos os possíveis prejuízos que uma conduta dessa pode trazer, caso a caso, né? Existe a opção, e isso a gente também discute com cada paciente, da gente fazer uma reposição hormonal de curto período.
até a paciente atingir a idade que seria a menopausa natural, né? O que a gente imagina de média de menopausa natural. Isso exatamente para reduzir esses efeitos maléficos da menopausa precoce, né? Mas isso a gente decide junto com o paciente, a caso mesmo. Certamente ela teve a oportunidade de conversar isso. E ela falou até que lamenta muito pelas mulheres que não tiveram a oportunidade de ter tantos filhos como ela, né? E que tiveram que realizar o procedimento mais cedo. Porque, como você falou, o importante é ver mesmo a questão de filhos, depois que está com a família, com a prole estabelecida, é que se faz o procedimento. Exatamente, assim, existe uma certa pressa, né, até os 35 e 40 anos, como eu falei, a nossa tolerância, mas se um paciente não teve filhos ainda e isso é um desejo importante para a felicidade dele, a gente tem uma flexibilidade de esperar que ele realize isso para indicar o procedimento só depois. Doutora, e como é que está essa realidade aqui no Brasil e no Ceará? Existem muitas mulheres fazendo isso? A gente tem feito um trabalho duro para conscientizar as pessoas desse problema, né, das síndromes hereditárias de câncer. A gente conhece muitas dessas síndromes. A Angelina Jolie tem só uma delas. Atualmente a gente já tem bem descritas em torno de 100 síndromes. Então, a gente tem feito um trabalho junto aos médicos, colegas médicos e junto aos pacientes também, para que eles nos procurem quando eles se identifiquem ou quando os médicos identifiquem alguns sinais de alarme, né? A gente tem visto muitos pacientes que se encaixam nesses critérios e a confirmação do diagnóstico, porque na consulta a gente identifica uma possibilidade diagnóstica, né? Mas a confirmação do diagnóstico é com um teste genético que é feito ou em amostra de sangue periférico ou em amostra de saliva. Isso é mandado para um laboratório de biologia molecular para fazer o sequenciamento do gene que a gente suspeita que está alterado. E aí, os convênios geralmente cobrem isso atualmente. A Anvisa fez uma resolução no início do ano passado, obrigando os convênios a cobrirem pelo menos para síndromes mais frequentes. Mas a gente tem dificuldade para autorização para síndromes mais raras, sabe? Só lembrando que a Angelina descobriu assim, com o exame de sangue, que havia essa mutação. Exato, esse é o método diagnóstico padrão mesmo. Ou no sangue ou na saliva a gente faz o sequenciamento genético. E aí há esse aconselhamento. E aí há o aconselhamento. Aí vai da paciente acatar ou não? A maioria tem acatado? A maioria sim, assim, o aconselhamento ele é um processo, né? Ele começa antes mesmo do teste e aí quando o paciente vem com o resultado de um teste, ele já está preparado para as possibilidades que a gente vai conversar nesse aconselhamento pós-teste, né? Então, geralmente os pacientes aceitam porque é uma medida que realmente tem impacto, né? Então, a gente não propõe coisas que ainda não estão bem estabelecidas na literatura, mas essas cirurgias que a gente está conversando, principalmente da retirada dos ovários, isso é uma coisa muito bem estabelecida. E como você falou, é uma segurança de que não vai aparecer mais o câncer, né? Só em 10% dos casos, não é isso? No peritônio. Exatamente. A gente reduz bastante o risco de câncer de ovário e de trompas com a cirurgia. Doutora, e como é possível prevenir os outros tumores da síndrome? Então, essa síndrome, ela, como eu falei, envolve câncer de mama, ovário, próstata, pâncreas e melanoma. Para pâncreas e melanoma não existe uma estratégia muito bem definida de prevenção e de rastreamento. A gente acaba encaminhando os pacientes para exame dermatológico semestral, com biópsia de qualquer lesão suspeita, mas isso não é tão claro na literatura. O câncer de próstata, a gente encaminha os pacientes que têm mutação principalmente no BRCA2 para rastreamento a partir dos 40 anos de idade. Não existe uma indicação de retirar a próstata profilaticamente. Ok, doutora Ana Carolina, muito obrigada então pela entrevista aqui ao Check-up e por ter esclarecido, né? Porque muitas pessoas até nem concordam com o que a Angelina fez por não ter conhecimento sobre o assunto, mas é importante deixar claro que a genética tem avançado, que esses estudos têm avançado para que as pessoas se previnam, se livrem do câncer ou de outras doenças. Exatamente, e é uma ótima oportunidade, eu agradeço imensamente a você por a gente estar aqui esclarecendo mais uma vez a população. Esse é um assunto relativamente novo, principalmente para a nossa sociedade, apesar de já ser um assunto cientificamente conhecido há muito tempo. E todas as oportunidades que a gente tiver para esclarecer são muito valiosas. Lembrando que a Angelina tem feito uma ótima divulgação da síndrome dela, mas existem muitas outras. Existem muitas outras.
E muitas vezes no próprio câncer de mama, quando a gente investiga inicialmente essa síndrome da Angelina Jolie e não encontra uma causa hereditária, se aquela família de fato tem fatores de risco, existe uma investigação adicional a partir desse resultado negativo em BRCA, né? E existem também técnicas já de sequenciamento de múltiplos genes, onde no momento inicial a gente já investiga várias síndromes que possam justificar aquele quadro. Então a história não para por aí, né? Tem muita coisa que a gente precisa conversar com os pacientes para poder tentar esclarecer por que acontece tantos tumores naquela família ou numa idade tão precoce. Muito obrigada, doutora. E até a próxima aqui no programa. Muito obrigada.